Bom, pessoal, eu sou o Gabriel, Head Partner da Visp Capital aqui na unidade de Valuation. Vamos falar um pouco sobre o tema de crescer sem valuation é apenas vaidade. E por que eu vou sustentar esse argumento agora, gente? O que acontece? O crescimento de faturamento ele se tornou o grande norteador de todo empresário. Quero crescer mais receita, quero ter mais clientes, quero crescer em unidades, fazer grandes investimentos, comprar novas empresas. O que acontece quando a gente traz isso tudo para a mesa? A gente precisa entender se esse crescimento desacerbado ele está agregando, ele está gerando valor para a empresa, para a companhia, ou se ele está destruindo valor para a companhia. E por que isso pode acontecer? Somente crescer a qualquer custo pode trazer uma referência de vaidade, né, no curto prazo, de estamos em um potencial gigantesco de crescimento, porém no médio e longo prazo, se a gente não tiver uma gestão adequada do nosso caixa, a gente pode se enrolar e destruir valor para a nossa empresa. Muitos empresários acabam confundindo essa relação de crescimento de faturamento com geração de valor para a sua companhia. E por que isso são duas coisas que a gente pode analisar elas juntas, mas elas não estão correlacionadas diretamente? Porque se esse crescimento de faturamento exacerbado ele está trazendo margens menores para a nossa operação, significa que a gente vai ter uma capacidade de gerar caixa menor também. Então, a gente vai ter um valuation mais reduzido por conta dessa simples peça, desse simples ponto, né? O que acontece? A gente vai fazer novas aquisições, a gente tem uma ideia de trazer outras empresas ou talvez com a estratégia de trazer novos produtos para dentro da nossa empresa. Só que o que acontece se a gente não calcula essas sinergias do crescimento, se a gente não entende onde a gente consegue melhorar a nossa eficiência operacional, onde a gente consegue melhorar a nossa eficiência com vendas, a ideia é que essas margens elas costumam se espremer. Existe toda uma análise em cima de quando a gente está falando de aquisições, né, especificamente, existe toda uma análise de, no curto prazo, as aquisições elas são caras. Existem uma série de gastos ali para a gente conseguir regularizar toda essa operação de M&A que é feita e também de aplicar as sinergias. Então, existe um período de dessinergia antes das sinergias começarem. Por quê? Existem alguns contratos que vão ser quebrados, enfim, existem uma série de coisas que precisam ser consideradas. Mas a gente vai se atentar ao quê? Que nessas aquisições, se a gente não conseguir medir essa sinergia e ela não conseguir ter uma virada de chave, né? Logo após esse período de sinergia, a gente tende a continuar com uma empresa grande, a gente tende a aumentar o nosso faturamento, porém com a estrutura de custo e despesa das duas empresas sendo somadas. A gente não consegue diminuir a nossa estrutura de custo ou despesa, a gente não consegue ter um benefício tributário, a gente não consegue ter menores investimentos em maquinário, enfim, a gente tem um CAPEX num volume mais robusto. Isso tudo impacta a caixa, gente. Então, o que vocês precisam saber é que quando a gente fala de valuation e de crescimento, esse crescimento ele precisa estar diretamente relacionado a uma eficiência operacional que permite que essa empresa gere mais caixa. Se aqui a gente tem um ok, se isso realmente está acontecendo, certeza que esse valuation vai aumentar também. Mas é por isso que a gente não pode tirar essas análises de forma separada, a gente não pode olhar para apenas uma e achar que vai refletir positivamente na outra. Só crescer a qualquer custo vale a pena para minha empresa? Vai aumentar o meu valuation? Não, gente, não vai. Porque a gente pode fazer nome, a gente pode fazer reputação, porém quando a gente olha para dentro de casa e enxerga que a empresa não está tendo uma performance de caixa adequada, ou seja, a empresa está fechando no vermelho, a empresa está apresentando períodos de queima de caixa, por mais que a empresa tenha saldo suficiente para sustentar esses períodos, no curto prazo a geração de caixa e geração de valor que essa empresa tem para o seu valuation é muito pequena, é muito ruim. Então, quando a gente vai partir desse princípio de analisar uma empresa pelo valor intrínseco dela, pelo valor econômico dela, a gente precisa estar super alinhados nesses pontos. Crescimento, margem e risco. São 3 pontos essenciais aqui dentro da Visp, a gente trabalha muito isso com os nossos clientes. A gente precisa crescer de forma saudável, não precisa ser de forma acelerada, de forma abrupta, de forma exacerbada, porque desse jeito a gente pode ou aumentar risco ou diminuir as nossas margens. Então a empresa precisa crescer de forma saudável, precisa ter margens sustentáveis, ou seja, a gente precisa prever que um passo, né, de comprar uma outra empresa, a gente vai passar por um momento ali onde vai ter um gasto elevado, mas cessando esse momento, e ele tem prazo para terminar, tá, gente? A gente vai ter um colhimento ali de frutos muito grande. A gente vai ter margens sendo aumentadas, a gente
vai ter uma margem EBITDA maior, a gente vai ter uma margem líquida maior, a gente vai ter uma geração de caixa maior. Então, se a gente tem isso de forma previsível e calculada, beleza, essa é a ideia. Agora, se a gente não faz a manutenção nas nossas margens por meio de uma aquisição ou por meio de uma estratégia de aceleração comercial, o que acontece é, essa empresa, ela só pelo crescimento vai achatar as margens e, portanto, vai ter um valuation ruim. Outro ponto, né, que a gente bate bastante nessa tecla aqui é a questão do risco. Às vezes, os empresários acham que somente um crescimento saudável, margens sustentáveis e um risco extremamente elevado para a operação, ele compensa. Mas não, gente, não compensa. Porque se o nosso risco ele é muito grande, essa empresa vai ser super bem avaliada por conta do crescimento das margens, sim. Porém, em uma análise de auditoria, para identificar ali compliance, governança, passivos fiscais, passivos trabalhistas, tudo isso vai ser contingenciado. O risco vai estar lá em cima e o desconto do valuation vai estar extremamente, né, alinhado com esse risco que foi identificado. Então, não adianta de nada a gente ter uma empresa que vale 50 milhões, sendo que a gente tem 20 milhões em passivo fiscal, 5 milhões em dívida, a gente ainda tem alguns processos judiciais de passivo trabalhista, a gente vai descontar todos esses valores e vai ver que, na verdade, uma empresa que vale 50 milhões, ela tem aqui um valor econômico de 12 milhões, e o resto tudo é contingenciado. Se não der problema, o comprador vai efetuar o pagamento. Mas se não der o problema. Caso tenha algum problema relacionado com esses pontos contingenciados, aí o vendedor vai sair lesado dessa operação, porque tem um negócio avaliado em 50 milhões e teve uma operação liquidada em 12. É por isso que o pilar de risco ele é muito importante para a operação. Se a gente tem riscos muito elevados, a gente tende a ter um valuation menor. Se a sua empresa cresce, mas você não sabe como, o alerta já está ligado. O valuation ele vai te dar esse direcionamento, mostrar para ti onde estão as tuas alavancas de valor e onde tu consegue mexer para potencializar o valor da tua empresa, a geração de valor da tua empresa. Quem entende isso, cresce com controle, com poder, com eficiência. E quem ignora isso, cresce até o mercado pedir os valores. Então, é muito importante que vocês façam essa reflexão e entendam. Crescer sem controle impressiona, mas não protege a sua companhia.